Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, esse site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de estatística, de raciocínio lógico. E nesta aula, galera, nós vamos falar sobre dois assuntos, assim, muito cobrado em concursos públicos, principalmente quando cai assuntos relacionados à estatística, que é a mediana e a moda. Na oportunidade, nós vamos dar um reforço também sobre médias, né? Porque existem alguns exercícios que englobam esses três assuntos, média, mediana e moda. Na verdade, eles não são muito separados, não. Eles fazem parte das medidas de posição central na estatística. Então, não é legal a gente separá-los. Por isso, eu vou trazer em evidência alguns exercícios que vai relacionar os três também. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos, então, na aula de hoje, né? É uma aula de estatística, porque são assuntos relacionados à estatística, à mediana e moda. Bom, o que nós vamos falar nesta aula? Nós vamos conceituar mediana, dar alguns exemplos. Vamos conceituar a moda, dar alguns exemplos e vamos depois fazer aí alguns concursos, inclusive alguns que já foram até cobrados aí em alguns concursos públicos. Beleza? Vamos iniciar falando de mediana. O que é mediana, professor? Bom, nós temos o seguinte conceito. Mediana, o próprio nome já é meio tendencioso, né? Mediana vem de meio, né? A gente já pensa logo assim, algo no meio. E é mais ou menos isso mesmo, galera. Mediana é uma medida de tendência central que divide uma série ordenada. Olha aqui, Hall. Então, se você não sabe o que é Hall, fica tranquilo que nós vamos falar um pouquinho também sobre Hall. Então, é uma série ordenada de tal maneira que pelo menos a metade ou 50% dos itens sejam iguais ou maiores que ela. Então, é esse valor intermediário. Eu vou ter mais ou menos a mesma quantia antes e a mesma quantia depois desse valor intermediário. Então, esse valor que está no meio é chamado de mediana. Bom, mas olha só, nós falamos de Hall aqui. Apareceu essa terminologia. O que é um Hall? Vamos relembrar o que é Hall, galera. Hall é a organização dos dados por ordem de valor, que pode ser crescente ou decrescente. Então, eu vou ter um conjunto de valores. Esses valores eles estão desorganizados, fora da ordem, um número maior, depois um menor, depois outro menor, aí vem outro maior, e assim, isso é desorganização dos dados. O que é Hall? Hall é o nome que nós atribuímos quando nós pegamos um conjunto de dados desorganizados e organizamos ele em ordem, que pode ser crescente ou decrescente, tanto faz, ok? Vamos ver um exemplo disso daqui. Suponhamos que eu tenha o seguinte conjunto de dados, né? 2, 5, 3, 9, 4, 13, 11 e 8. Organize o Hall. Vamos fazer essa organização. Então, você pode optar em colocar esses valores em ordem crescente ou decrescente. Eu costumo colocar em ordem crescente, mas se você optar por ordem decrescente, não altera o resultado. Então, em ordem crescente, eu começo sempre do menor, que é o 2. Depois do 2, quem é o próximo? 3. Então, está aqui, 3. Depois do 3, eu tenho 4. Depois do 4, eu tenho 5. Depois do 5, eu tenho o 8. Depois do 8, eu tenho o 9. Depois do 9, eu tenho o 11. Depois do 11, eu tenho o 13. Então, está aqui, ó. Esse conjunto, da forma como ele está organizado agora, nós dizemos que isso aqui é o Hall desse conjunto de dados. Por quê? Porque são os valores dispostos agora em ordem crescente ou decrescente. No nosso caso aqui, em ordem crescente. Beleza? Então, isso que é Hall. Tranquilo? É a organização dos dados de um determinado conjunto. Professor, eu sempre vou ter que organizar os dados? Sempre, galera. Para o cálculo da mediana, principalmente. É importante que a gente saiba a sequência dos números na ordem crescente ou decrescente. Detalhe,
Se você tiver um elemento que apareça mais de uma vez, você tem que respeitar a sequência dele. Como assim, professor? Suponhamos que eu tivesse aqui mais de um 2. Tivesse 3 2, por exemplo. Então, eu ia colocar assim, ó, 2, 2, 2. Se eu tivesse 4 3, eu ia colocar 3, 3, 3, 3. Compreendem? Aí sim eu vou colocando os demais. Beleza? Eu tenho que repetir cada um dos elementos do conjunto de acordo com a quantidade de vezes que ele aparece. Beleza? Tranquilo, né? Então, isso aqui que é o rol, galera. Agora que nós sabemos o que é rol, a gente já tem um pouco mais de propriedade para falar de mediana. Então, vamos lá. O que seria a mediana, então? Ordenados os elementos da amostra, que é o rol, a mediana é o quê? O valor pertencente ou não à amostra, que a divide ao meio. Professor, por que pertencente ou não à amostra? Porque nós vamos ter duas formas de calcular a mediana. Em alguns casos, o valor intermediário pode não estar presente naquele conjunto de valores que está sendo apresentado. Pode ser um valor que não esteja ali presente. Em outros casos, pode ser o valor presente. Então, nós temos que levar em consideração esses dois fatores. Vamos ver os dois casos. Para que a gente possa encontrar a mediana, nós temos que levar em consideração a quantidade de elementos que possui o rol, ou seja, a quantidade de elementos que aquele conjunto possui, que eu chamei de N. Então, N vai ser o número de elementos do conjunto. Tranquilo? Bom, eu vou ter duas situações. Ou N vai ser um número par, uma quantidade par de elementos, ou N vai ser uma quantidade ímpar de elementos. Professor, é importante que eu identifique se é quantidade par ou quantidade ímpar? Exatamente. Se for quantidade par, é um procedimento para encontrar a mediana. Se for uma quantidade ímpar, é outro procedimento para encontrar a mediana. Ambos bastante simples. Então, preste atenção como que se procede. Primeira situação, se N for ímpar, a mediana é o elemento médio. Nesse caso, é muito simples nós encontrarmos o valor quando nós tivermos um valor ímpar. Como que nós procedemos? Nós vamos usar essa relação aqui, ó. Essa relação. E é igual a N mais 1 dividido por 2. Onde E vai representar exatamente o termo intermediário. N é a quantidade de elementos que possui o conjunto. Aí eu somo mais 1 e divido por 2. Então, se eu tiver um conjunto com 5 elementos, vamos pegar 5, que é bastante prático para nós identificarmos. Quem seria o termo do meio? Não seria o terceiro termo? Imagina só, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O termo do meio, eu não tenho 2 à esquerda e 2 à direita, então ele está exatamente no meio. Mediana é isso, é encontrar o valor intermediário, o valor que divide aquela sequência na mesma quantidade para a esquerda e para a direita. Isso que é a mediana. É o valor intermediário. Bom, usando aquela regrinha, como eu tenho 5 elementos, quanto que é 5 mais 1? 6. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Exatamente o termo intermediário. Tranquilo? Então, quando é ímpar, é bastante simples. Tá? Vamos ver um exemplo disso daqui. Olha só. Dado o conjunto de amostra X, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 12, 15, 14... determine a mediana. Bom, galera, eu não posso, de pronto, contar os elementos e já ir identificando o termo intermediário. O correto seria, no primeiro momento, verificar se esses elementos do conjunto estão organizados, se o rol está pronto. Veja bem, 3, 5, 7, 9, 11, até ali beleza. Aí, ó, 13, aí caiu para 12, 15, caiu para 14. Então, não está organizado o rol. Eu tenho que organizar. Então, o primeiro passo é organizar o rol. 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 e 15. Beleza, organizei o rol.
Agora, segundo passo, eu vou contar quantos elementos tem nesse conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 elementos. Então, meu N vale 9. E 9 é ímpar. Se é ímpar, E vai ser igual a N mais 1 dividido por 2. Então, eu vou ter 9 mais 1, 10 dividido por 2, 5. Ou seja, quem é o termo intermediário? É o termo que ocupa a quinta posição. Ok? Não é o número 5, mas a quinta posição. Então, eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição. Então, quem é Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessar o nosso site laconcurso.com.br e lá se matricular no nosso curso completaço. Essa aula é um pequeno trecho da aula do professor, tá? A aula aí, ela tem muito mais carga horária do que isso que foi te apresentado. E detalhe, você fazendo o nosso curso, você pode ter absoluta certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina para o cargo de assistente em administração. Sabe por quê? Porque aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil que você estuda em regime de resultados. Aqui no Lá Concursos você tem um Personal Coach, que é a nossa metodologia. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, nosso curso completaço para a Universidade Federal de Santa Catarina por apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo? Então vamos lá, acesse nosso site, se matricule, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, mais um recado para você. Você quer baixar esse material de apoio da aula? Então você pode acessar o nosso site, clique aqui embaixo, tem um link direto para você na página certinha que é para você baixar o material, tá certo? Pode baixar a custo zero para a galera aí do LAC, tá certo, meus amigos? Espero você, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.